Há apenas duas escolhas: observar o movimento do Sol ou da Lua. If you think about trying to keep track of dates, if you use a solar calendar like we do nowadays, there are 365 days in a year, and that's an awful lot of days to keep track of. And it's not something that the ordinary person can do very well. Compare that with a lunar calendar. Everybody can tell when the full moon is, when the new moon is. You don't see the moon at new moon. You see it, it's big and round at full moon, so it's easy to tell. There are only 28 to 29 days in a lunar cycle, so it's easy to count them. And so most societies actually start out with a lunar calendar. Os primeiros observadores da Lua também notaram que nosso vizinho celeste exerce um efeito físico sobre a Terra. A Lua controla as marés dos oceanos. If we think of the moon as being this tennis ball and the Earth as being this football, okay, the tides are caused by the moon's gravitational attraction. So it's obvious, okay, so the moon kind of pulls the Earth's water towards it. And so this creates a slight bulge in the direction of the moon. What's less obvious is there's also a bulge in the direction away from the moon. So there's in fact two high tides every day. The other high tide you can think of as being caused by the Earth's centripetal force. The Earth and the Moon are both rotating around, and that causes the water on the far side to also move out. Um exemplo extremo da diferença entre as marés alta e baixa pode ser encontrado ao longo da Baía de Fundy, no Canadá. Entre uma maré e outra, o nível da água desce 16 metros. Para algumas formas de vida, o avanço e o recuo das marés criam convenientes habitats. Mas outro efeito gravitacional da Lua sobre nosso planeta é diretamente responsável por nada menos que a continuação da própria vida na Terra. A Lua estabiliza o clima do planeta. O efeito gravitacional da Lua mantém constante a inclinação do eixo rotacional da Terra. É essa inclinação que conserva o ciclo das estações, enquanto a Terra orbita ao redor do Sol. If we didn't have the moon, or if we had a much smaller moon, for example, then you can mathematically show that the tilt of our North Pole would vary widely, with that angle going from, say, 0 to 90 degrees. Currently it's 23.5 degrees. And it would actually vary chaotically. And so the moon has played an important role in the stability of our axis of rotation of our planet, and therefore in our climate. Ao longo dos milênios, com a presença imponente e constante da Lua nos céus, os homens começaram a se perguntar sobre sua origem. Como ela se formou? De onde a Lua teria vindo? Em 455 a.C., o sábio grego Anaxágoras teorizou que a Lua não passava de uma rocha lançada pela Terra. A maioria de seus contemporâneos estava convencida de que a Lua era um deus, ou uma imensa bola de fogo. Por isso, a ideia de Anaxágoras não teve muitos adeptos. Muitos continuaram a teorizar, mas as primeiras informações concretas sobre a Lua surgiram em 1609, quando o astrônomo italiano Galileo Galilei apontou um dos primeiros telescópios para ela e percebeu que via uma paisagem, o terreno de um outro mundo. When you look at the moon through a telescope, it looks completely different from the way it looks to the naked eye. Instead of looking flat the way it does to the naked eye, it really looks round, and you can see the shadows, you can see all these craters that the naked eye does not see, and it just immediately looks like a world. It jumps out at you into 3 dimensions.
Galileu fez desenhos detalhados da superfície do pequeno planeta e comprovou de uma vez por todas que a Lua era um mundo sólido, e não um deus ou uma bola de fogo. Mas o astrônomo pioneiro nunca teorizou sobre a origem da Lua, principalmente porque logo passou a se interessar por outros planetas. Apenas em 1873 veio a público a primeira teoria científica sobre a origem da Lua. Foi obra de um talentoso astrônomo francês chamado Édouard Roche. Roche advocated what's called the co-accretion theory, which says that basically Earth and the Moon grew up at the same time out of the same materials. Na época de Roche, muitos cientistas achavam que os planetas haviam se formado a partir de nuvens quentes de ar condensado. It gradually contracted and cooled, and as it contracted, it would separate out rings of gas. So you'd have a ring of gas here, a ring here, and so forth. And these rings of gas would then eventually coalesce and form the planets. Roche saw the Earth and the Moon as a solar system in miniature. His idea was that the Earth starts out as a ball of gas and then cools and contracts and sheds a ring of gas that then itself coalesces and forms the Moon. Mas essa teoria apresentava problemas. Para começar, a Lua tem um conteúdo de ferro bem menor do que o da Terra. Se os dois corpos haviam se formado a partir dos mesmos materiais, sua composição básica deveria ser a mesma, mas não era. Essa e outras inconsistências logo levaram os astrônomos a buscar novas teorias para explicar a existência da Lua. No último terço do século XIX, teorias avançadas sobre a origem da Lua começaram a surgir. Em 1873, o cientista francês Édouard Roche sugeriu que a Lua se formara ao mesmo tempo que a Terra, a partir da mesma nuvem nebular de partículas e gases. Mas essa teoria tinha uma falha fundamental. A Lua tem um conteúdo de ferro bem inferior ao da Terra e é muito menos densa. The big thing to remember about the Moon and its composition is that it doesn't have any iron core like the Earth does. So you look at the Earth, and there's a very large central area, something like half the inside of the Earth is iron, nickel iron. And that's metal that drained down to the center of the Earth when the Earth was hot, when it formed at the beginning. The Moon is more like just plain rock. Os cientistas inicialmente deduziram a massa da Lua através de observações e cálculos matemáticos. Se a Lua se formou do mesmo material que compõe a Terra, então o conteúdo de ferro devia ser semelhante. Édouard Roche não conseguia explicar essa falha em sua teoria. Mas outra ideia logo surgiu na esteira da hipótese da coagregação. Em 1878, George Darwin anunciou sua teoria de que a Lua se originara de uma fissão. Essa ideia recebeu algum crédito, em parte porque ele tinha um pai célebre, Charles Darwin, autor da Origem das Espécies. George Darwin saiu da sombra do pai e se tornou o principal especialista inglês em marés. Através da análise da relação entre a Lua e as marés, chegou à conclusão de que a Lua gradualmente se afastava cada vez mais da Terra. It wasn't proved until 95 years later, when astronauts landed on the Moon. They put little mirrors on the Moon. And you can shine a laser at the Moon, and the laser will bounce off the mirror, come back, and you can actually measure the exact distance between the Earth and the Moon. And
and the rate at which the distance is increasing is 3.8 centimeters per year. 3,8 centímetros equivale a 1,5 polegadas. If you made a movie, extreme time-lapse, you would see the moon moving away from Earth gradually. That's what we see nowadays. Darwin imaginou o que aconteceria se o processo fosse invertido, se o filme fosse passado de trás para frente. Recuando no tempo, a Lua se aproxima, e tanto a órbita lunar quanto a rotação da Terra tornam-se cada vez mais rápidas. And so, well, what happens is that eventually the moon must coalesce with the Earth. It must hit the Earth. A conclusão lógica para Darwin era que uma porção da Terra, que girava rapidamente em estado fundido, devia ter se separado e formado a Lua. Ele imediatamente começou a fazer cálculos matemáticos para inverter a trajetória da Lua até alcançar a Terra. Frustratingly, he reaches a point where it gets almost to Earth, and then he couldn't work it out any farther. The mathematics doesn't let you go any farther. What you get to is a point where the moon is whipping around the Earth at a rate of 5 revolutions a day, or 6 revolutions a day. So it's just zooming around the Earth, okay? And it's about 5,000 miles away from the Earth. Mas os cálculos matemáticos não permitiram que os dois corpos entrassem em contato. Essa teoria foi debatida durante décadas, mas os cientistas acabaram por concluir que os movimentos relativos da Terra e da Lua não haviam resultado de uma fissão. A Terra precisaria ter girado rápido demais para explicar a sua atual velocidade de rotação. A busca por uma explicação para a origem lunar continuou, e logo um americano apresentaria uma nova teoria. Em 1909, Thomas Jefferson Jackson C., capitão da Marinha Americana, trabalhava na estação de Mare Island, perto de San Francisco. Sua função era manter o tempo padrão para a costa oeste americana. Mas ele também era um talentoso cientista que estudara astronomia na juventude. He was one of the first Americans to actually get a doctorate in astronomy. He went to Germany and got a PhD in astronomy, which was, almost unheard of back then. The U.S. was still scientifically total backwater in the 1800s. A estação de Sea em Mare Island tinha um observatório, e sua função lhe deixava bastante tempo para teorizar. Ele analisara a teoria da coagregação e a da fissão, relativas à origem da Lua, e não ficara convencido. Aos poucos, chegou a uma ideia completamente diferente, que veio a se chamar Teoria da Captura. Segundo ele, a Lua se formara em outra parte do Sistema Solar. Orbitara o Sol como todos os outros planetas. Mas em algum momento aproximara-se demais da Terra e fora capturada pela gravidade do planeta. His idea was that there's something that he called the resisting medium in outer space, which we know is not there now. See nunca explicou de modo adequado o que seria o meio resistente. Cogitava que podiam ser pequenas partículas de matéria, mas tinha certeza de que não existiam mais. His idea is that for the Earth to capture the moon would have to come in from far away, and then it would hit this resisting medium and slow down, and then gradually get captured into an orbit. Maybe not at once, might take a little while, but gradually it'd be captured into Earth's orbit. It's a little bit like a bungee jumper jumping off a bridge. They'd go down, come back up, not quite as far, go down, come back up. And eventually they'd settle down at the bottom.
A teoria de Thomas C. podia explicar os diferentes conteúdos de ferro da Terra e da Lua.